Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Wilson Marques e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre motores. Nós sabemos que o motor ele pode ser ligado, em dois tipos de tensão distinta. E eu vim falar aqui, a respeito como isso é possível, por que isso é possível e como ligar e não queimar, Então vamos lá. Vamos considerar aqui, que nós temos um motor. Vou botar aqui um motor. Tô falando aqui de motor, motor elétrico, E esse motor ele vai trabalhar numa tensão de 220 por 380. Então, nós temos um motor aí que pode trabalhar, tanto no nível de tensão de 220 e tanto no nível de tensão de 380 volts. E por que isso é possível? Geralmente, quando nós colocamos assim, encontramos essa informação lá no motor, isso quer dizer que a bobina aqui, esse 220, geralmente é a menor tensão, isso aqui representa a tensão na bobina. Então, nós vamos poder aplicar 220 volts na bobina desse motor e o motor vai funcionar tranquilamente. E esse 380 aqui, isso quer dizer o que, Wilson? Esse 380 quer dizer o fechamento. Por quê? Porque através de um fechamento, mesmo a tensão sendo 380, mas vai chegar na bobina do motor 220 volts. Então isso eu vou demonstrar aqui para vocês, Nós vamos fazer aqui o esquema aqui direitinho, mostrar o funcionamento da bobina e vocês vão entender isso claramente, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, vou desenhar aqui das duas formas, que nós temos de representar, o fechamento na estrela triângulo. Então eu vou estar aqui desenhando esse fechamento. Esse aqui é o fechamento estrela, onde nós temos R, S, T, e aqui são as bobinas. Ou então também nós podemos desenhar assim, Muitas das vezes nós vamos encontrar assim, Também representado assim. E nós temos também agora, o fechamento triângulo, que pode ser representado também aqui de duas maneiras, que nós encontramos aí nos livros. Que é esse fechamento aqui, E também podemos desenhar dessa maneira aqui,
E aqui agora eu vou botar a numeração, né? E essa é a representação aí do, né, do diagrama aí, né, como nós podemos falar do nosso desenho. Esse aqui é o estrela. Vou colocar aqui em cima. Esse aqui é o triângulo. E nós sabemos que no Brasil nós temos, né, diversas concessionárias, né, de energia, e cada concessionária ela tem lá, né, tem a sua rede e tem a tensão de linha, a tensão de fase, e tem algumas concessionárias, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, né, na maior parte aqui, né, a Light fornece aqui pra gente botar a rede aqui, uma tensão de fase de 127 volts e uma tensão de linha de 220 volts. Ou então também tem alguns outros estados, que se eu não me engano, acho que na Bahia, né? Lá na Bahia, se eu não me engano, tem alguns municípios lá que a tensão é 220 por 380 volts. Então esse tipo de fechamento, esse tipo de motor, a gente pode estar trabalhando com ele com diversas áreas, né? Você vê que agora ele ficou mais abrangente. Mas por que isso? Mas por que isso? Como instalar? Como escolher o fechamento correto para mim não estar queimando esse motor? Então meu maior objetivo aqui é te mostrar isso. Por quê? Porque através do fechamento nós vamos manipular essa tensão que vai chegar na bobina. E eu vou te comprovar isso aqui, ó. Aqui nós olhando aqui para o diagrama que eu desenhei, tanto no de cima quanto no de baixo, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos o motor, e esse motor ele está trabalhando ele tem a tensão da bobina dele de 220 volts e 380. Vamos supor que aqui, vou botar aqui, ó, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. E aqui Bahia, aqui embaixo. Aí vamos supor que você vai querer ligar agora esse motor. Você está no Rio de Janeiro, você tem lá um estabelecimento, né? E você quer ligar esse motor. Então, para você fazer essa ligação aqui no Rio de Janeiro, você usaria, como aqui, a tensão no Rio de Janeiro, a tensão de linha era é 220, a tensão de fase, né, é 127, nós vamos ter que usar a tensão o quê? De linha. E qual é o gráfico aqui que representa para a gente essa tensão? Vamos lá. Aqui, ó, a gente olhando aqui para esse fechamento triângulo, nós vamos perceber que esse fechamento triângulo, em cada bobina do fechamento, aqui, ó, vai chegar o que? Duas fases. Pode reparar que aqui é tensão de fase e aqui uma tensão de fase. Então, o que é a tensão de linha? É a tensão que a gente vai medir daqui para cá. Então, se você pegar um multímetro e medir daqui para cá, você vai ter a tensão de linha, que vai ser de 220 volts. Então, para me ligar esse motor aqui no Rio de Janeiro, eu teria que ligar ele no fechamento triângulo. Por quê? Porque o fechamento triângulo me possibilita, aqui eu estou falando de um motor, lógico, né, de 6 pontas. Esse fechamento vai me possibilitar eu chegar com 220 aonde? Na bobina. E se eu estivesse no Rio de Janeiro, fosse querer ligar esse motor em estrela? Então, se eu fosse ligar esse motor em estrela, vamos ver aqui. Aqui a fase vem, a tensão de fase. Chegando aqui, não tem mais nada, não tem mais nenhuma possibilidade. Então,
a tensão aqui no estrela seria de 127, que seria somente a tensão de fase. Tá vendo? Então, para esse motor ele tá funcionando perfeitamente, nós vamos ter que ligar ele em triângulo. Por quê? Porque em triângulo eu vou conseguir, devido ao fechamento dele, chegar com 220 o que? Na sua bobina aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Essa aqui é uma bobina, essa aqui é outra bobina, essa aqui é uma outra bobina. Então, a fase vem aqui, uma outra fase ele entra por aqui, chegando 220 volts nessa bobina. E mesma coisa aqui, ó. Essa fase entra por aqui e essa fase entra por aqui, chegando 220 volts na bobina. Se eu fosse querer ligar, nós estamos no Rio de Janeiro, onde a tensão de fase é 127, a tensão de linha é 220. Se eu fosse querer ligar esse motor numa tensão, num fechamento estrela, eu não ia conseguir. Por que eu não ia conseguir? Porque a tensão de linha é 127. A tensão de fase, quer dizer, desculpa, é 127. E no fechamento estrela, eu só consigo chegar com a tensão de fase nas minhas bobinas. Então eu não consegui. Mas vamos supor agora, deixa eu apagar aqui, se eu estivesse lá na Bahia. Agora vai mudar um pouco a história. Vamos supor se eu estivesse na Bahia e se eu quisesse ligar esse mesmo motor lá. Agora eu estou lá na Bahia. Lembrando que na Bahia as coisas mudam um pouco. Lá a tensão de fase é 220, a tensão de linha é 380. Então, se eu fosse ligar esse mesmo motor lá na Bahia, eu teria que ligar ele com esse formato aqui, no fechamento estrela. Por que no fechamento estrela? Porque a tensão de fase, ela vai vir aqui, a tensão de fase é o que? É 220. Então a tensão de fase ela vai vir aqui, essa tensão vai alimentar o que? Vai alimentar a minha bobina, 220. Essa fase R. A fase S, ela vai vir e ela vai alimentar diretamente a minha bobina também. 220 volts. Com a tensão de fase. E minha fase T, ela também vai vir direto aqui e vai alimentar minha bobina. Com 220 volts. Então, para mim estar ligando esse motor lá na Bahia, eu estaria usando esse fechamento aqui, entendeu? Mas a minha de bobina está sendo alimentada com a tensão de 220 volts. Mas se eu for medir essa tensão aqui, ó, entre as linhas, né? Se eu fazer uma tensão entre as linhas, vai dar o quê? Se eu medir essa linha com essa, vai dar os 380. Entendeu? Mas só que aqui, quando chega na bobina, a bobina, ela não permite que essa fase passe. Essa fase, ela vem, ela para aqui na bobina. Essa fase, ela vem, para aqui na bobina. Então, o seu motor, ele está sendo alimentado mesmo, né? Mesmo que a tensão de linha sendo 380, o seu motor está sendo alimentado pela tensão de fase, 220. Então, a bobina do seu motor está sendo alimentado por uma tensão de 220. Então, se nós viéssemos aqui, ó, tô lá na Bahia, pegasse esse motor, fosse ligar ele em triângulo, eu queimaria ele. Por que eu queimaria ele? Porque agora, olha só, eu ia jogar duas fases, tá vendo? Eu ia jogar duas fases em uma bobina. E essas duas fases daria 380 volts. E esse 380 volts, ele queima a bobina do meu motor. Por que ele queima a bobina do meu motor? Porque eu coloquei para vocês que a tensão da bobina é a primeira do motor. É a 220 volts, não é os 380.
os 380, quer dizer que ele vai trabalhar numa tensão 380. Mas devido ao fechamento estrela, vai me possibilitar colocar 220 na bobina. Então ele não está trabalhando na bobina do motor, ele está chegando 220 volts. Só que entre as linhas, né, entre as fases, se a gente for fazer a medição, está dando 380 volts. Então isso aqui quer dizer que é o fechamento. Mas na bobina chegou 220. Então é aqui que muitas pessoas queimam o motor. Por quê? Porque não conhece esse princípio. Porque não conhece essa teoria. E às vezes acham, não, na bobina do motor pode chegar com 380 volts, tá? Que tá aqui dizendo na especificação do motor. Mas não é isso. No motor está dizendo que na bobina você pode chegar com 220 volts, não com os 380, ok? É o fechamento que me possibilita eu trabalhar na tensão. Então eu posso, né, devido ao fechamento estrela, eu mesmo tendo uma tensão 380, eu consigo chegar com 220 em cada bobina do meu motor. E muitas pessoas também, devido não conhecer um pouco dessa parte, dessa teoria, ela acabou fazendo estrela e triângulo, e às vezes acaba queimando o motor, no fechamento estrela e triângulo. Por quê? Porque o motor, como ele funciona na primeira partida com uma tensão menor, ele vai rodar legal. Mas quando ele parte, troca e aumenta a tensão, ele acaba queimando. Por quê? Porque chega os 380 na bobina. E ele não está preparado para isso, tá bom? Eu tenho um vídeo aí explicando sobre isso, né? É o meu primeiro vídeo, então se vocês quiserem dar uma olhada lá no primeiro vídeo, aí vocês vão entender melhor. Aí depois vocês vêm para esse, tá bom, pessoal? Mas não esqueça de me ajudar, de dar um like, de comentar, de falar o que você achou, o que você acha e qual é a sua dúvida, tá bom? Um abraço aí, fica com Deus.